A volta de Jesus Cristo, parte 8. O que é a morte física? É a separação da alma do corpo físico. Ela ocorre quando o coração para de bater, o cérebro não mais funciona e todas as funções corporais cessam. Como a alma, espírito, é a parte imaterial, indivisível do ser humano, ela se separa do corpo neste momento e segue para o seu destino final. Essa separação física significa a passagem para a vida eterna com Deus ou a separação eterna de sua presença. Para um pouquinho. Quando acontece a parada de todos os órgãos, ali finalizou o processo da morte física. Nesse momento há uma separação do espírito desse corpo físico. Este espírito, quando sai do corpo, ele precisa estar em algum lugar. Ele precisa estar em algum estado. Continuando. O que acontece com a alma e espírito antes da ressurreição dos mortos? Há diferentes interpretações e crenças sobre o que acontece com a alma ou o espírito entre a morte e a ressurreição dos mortos, dependendo das tradições religiosas e dos contextos culturais. Então, cada cultura tem uma forma de interpretar isso. Exemplos. Há crenças que afirmam que a alma, ou seja, o espírito, permanece em um estado de sono ou espera até a ressurreição final. Tem aquelas pessoas que acreditam que a pessoa após morrer, o corpo vai ser sepultado, vira pó. Esse espírito ele fica num estado de sono. É como se ele estivesse dormindo. Igual você começa a dormir à noite, você não sabe o que está acontecendo fora, você não sabe o que está acontecendo dentro de casa, você está dormindo, você está vivo, mas você está fora dessa dimensão, você não consegue detectar o que está acontecendo. Se chegar alguém e falar baixo perto de você e sair, você não vai saber que aquele momento aconteceu, você está dormindo. Então tem essa interpretação que fala isso, que a pessoa após morrer, o espírito ele fica dormindo. Segunda crença, a alma ou espírito são guardados por Deus em um estado de paz e espera até o momento em que serão reunidos com seus corpos na ressurreição final. Então esse espírito, ele fica num estado de paz, ele está em um ambiente de paz, esperando ali o momento da ressurreição. Continuando. Tem aqueles que creem que a alma ou espírito reencarnam em outros corpos. Tem aquelas pessoas que acreditam que a pessoa morre, o corpo volta a ser pó, esse espírito ele retorna na forma de outra pessoa, na forma de alguém, ou até mesmo na forma de um animal. Todas essas interpretações que eu estou mencionando aqui, eu respeito quem acredita dessa forma, mas existem passagens bíblicas o suficiente para mostrar que não é isso. Um exemplo, a questão da pessoa morrer e retornar, não tem como. A Bíblia fala que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas vamos levar pelo um outro lado, é só você parar para raciocinar. Tinha Adão e Eva. Quem morreu para nascer Caim e Abel? Se só tinha Adão e Eva. Quem morreu para poder retornar em forma de alguém? Então tem só a pessoa parar para analisar alguns textos bíblicos que a pessoa já consegue detectar que esse tipo de crença ela não consegue dar sequência. Continuando. Tem aqueles que acreditam em um estado intermediário, chamado de purgatório, onde a alma passa por um processo de purificação. A pessoa morreu, o corpo volta a ser pó, esse espírito vai para um lugar chamado purgatório,
E lá nesse lugar, esse espírito ele vai ser aperfeiçoado, ele vai ser transformado, lapidado, até estar sendo preparado para a salvação. Também essa teoria não tem sentido, não faz sentido. Existem várias passagens bíblicas que nos mostram que não é assim que funciona. Morreu, você não vai ficar num local sendo lapidado, transformado, até ali você está preparado para ganhar a salvação. Sendo assim, ninguém vai para o inferno, porque todo mundo que morre despreparado fica num lugar sendo preparado para depois ir para o céu. Então o sacrifício de Cristo, o sacrifício dos pregadores para anunciar a verdade seria em vão, porque a pessoa morre e vai para um lugar para ser preparado para ir para o céu. Então não faz sentido. Mas continuando. Outras acreditam no fim da alma, ou do espírito, com a morte do corpo. Tem aquelas pessoas que acreditam o seguinte: morreu, acabou. Não existe alma, não existe espírito, não existe raciocínio. Morreu, acabou tudo. O fim se resume com a morte. Tem aqueles que acreditam dessa forma também. Mas nós vamos ver agora algumas passagens bíblicas que nos mostram como é que funciona. O que a Bíblia Sagrada nos ensina. Um verdadeiro servo do Senhor, quando ele morre, sua alma e espírito vai imediatamente habitar com Deus. No entanto, ainda não desfrutará da plenitude das coisas celestiais. Como assim? O crente, o servo de Deus, o servo fiel, ele não morre. Ele passa desse plano para o plano de Deus. É mais ou menos o seguinte: quem morre é o corpo físico. Na hora que ele morre, o último órgão parou de funcionar, ali o espírito sai. Só que esse espírito sai e já vai habitar com Deus, já fica com Deus. Só que não está desfrutando da plenitude das coisas de Deus. Por quê? Porque esse espírito, apesar de estar com Deus, desfrutando das bênçãos de Deus, mas ele ainda não está no corpo ressuscitado, glorificado, para desfrutar da plenitude das coisas de Deus. E daqui a pouco nós vamos ver passagens que dão a entender isso. Do mesmo jeito, aquela pessoa que morre sem Deus, ela já vai para o inferno. Só que ela ainda não tem o corpo ressuscitado para a plenitude da desgraça do inferno. Então ela vai estar sendo torturada, mas estará aguardando a ressurreição dos mortos para poder ali habitar em um corpo para desfrutar da plenitude do inferno. Lógico que tudo isso passa pelo julgamento divino. E você pode ter certeza que o julgamento divino não é como o julgamento do tribunal dos homens, que às vezes um processo, por mais simples que seja, uma ação por mais fácil que seja de ser decidida, pode durar 10, 20 anos. As coisas de Deus são rápidas. Mas vamos ver aqui algumas passagens. A Bíblia também ensina que até a ressurreição final, os cristãos falecidos ainda não desfrutam plenamente das coisas celestiais. O livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 ao 11, apresenta uma visão do apóstolo João em que ele vê uma multidão de almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que haviam dado. Esses mártires, ou seja, essas pessoas que foram mortas, clamam a Deus por justiça e vingança contra os habitantes da terra. Em resposta, é dito aos mártires, ou seja, aos mortos, que esperem mais um pouco, até que o número total de seus companheiros, que ainda serão mortos, também se complete. Essa cena sugere que, apesar de já desfrutarem da presença de Deus, os mártires, ou seja, aquelas pessoas que foram mortas por causa do Evangelho, não estão ainda na plenitude das coisas celestiais e que aguardam a consumação completa da história. Então, quando você vê lá o Apocalipse, o relato do João, ele cita esse episódio de uma visão que ele teve,
E essa visão mostra pessoas com Deus querendo julgamento sobre a terra para que eles possam ali desfrutar da plenitude. Vamos ver algumas outras passagens bíblicas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 está escrito: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então a Bíblia fala deixar o corpo e habitar com o Senhor. Não é deixar o corpo e ficar num estado de espírito de paz, ou em um sono profundo, ou em um local sendo preparado. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. Uma outra passagem bíblica que nós encontramos que dá a entender mais ou menos como é que funcionará é a parábola do Lázaro e do rico. Se você ler Lucas capítulo 16, depois você leia Lucas capítulo 16, do 23 ao 31, você vai ver que ali mostra o rico no inferno, clamando por misericórdia, pedindo a Abraão que deu comando para que Lázaro molhe a ponta do dedo e coloque na ponta da sua língua para refrescar. E ali na parábola é citado que há um abismo, não tem como ter essa presença do Lázaro com o rico. E aí menciona claramente que o rico está ali pelas escolhas dele, pelas atitudes erradas dele. E ali o rico, ele começa a pedir: manda então Lázaro ir avisar para os meus familiares, para que os meus familiares não venham para cá. E ali é citado também, dá a entender que não tem como os mortos se comunicar com os vivos. E ali na parábola você vai ver que fala que tem Moisés e os profetas para ouvirem, ou seja, a lei e os profetas para ouvirem. E ali o rico fala: não, mas eles não vão crer. Se eles ouvirem de alguém que já morreu, eles vão crer. E ali na parábola você vê que fala que não tem como ter essa ponte de conexão. Então não tem como uma pessoa morrer e vir aqui se comunicar com alguém. Não tem como uma pessoa morrer e retornar aqui na forma de alguém. Morreu, a pessoa vai para algum lugar, seja céu ou seja inferno. Até a volta de Cristo, seja lá qual for o local, a pessoa não estará desfrutando na plenitude, seja a plenitude das coisas boas ou a plenitude do sofrimento. Então essa passagem aqui de Lucas capítulo 16 mostra também esse episódio, uma narração de alguém que foi condenado ao céu, alguém que foi condenado ao inferno. E aqui você mostra, dá para entender que a pessoa está consciente. Ela está no inferno, o rico está no inferno, está consciente. Não é uma coisa: o que é que está acontecendo? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Quem não sabe por que está ali, sabe que é o inferno e sabe o porquê que está ali. Será algo claro. É tanto que você vê aqui nessa passagem, em momento algum o rico está tentando aqui se justificar, tipo assim: não, mas eu sou inocente, não merecia estar aqui. Ele tem plena ciência que ele merecia estar ali, é tanto que ele só pede que levante alguém, peça para que Lázaro vá avisar os familiares. Lógico que aqui trata-se de uma parábola, mas as parábolas de Cristo é sempre fundada em algo que faz sentido. Aí você vai para Filipenses capítulo de número 1, olha aí no estudo, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto. Olha o que Paulo fala: tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Olha o que ele fala. O desejo dele era partir, estar com Cristo. Não é partir, estar num lugar de paz. Partir, estar num sono profundo. Partir, estar em descanso. Partir, estar com Cristo. Tem o caso também de Lucas capítulo 23, que fala do ladrão na cruz. Você vê Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43, você vai ver lá perfeitamente o ladrão falando para Cristo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo, ainda hoje estará comigo. Não é você vai passar por um processo de lapidação para estar comigo, ou você vai ficar em um estado profundo após a morte para depois estar comigo. Cristo deixou bem claro: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Então é algo de imediato. Continuando. Na realidade, a vida é cheia de altos e baixos, tristezas e alegrias, lutas e perdas, vitórias e derrotas. Mas para os cristãos existe uma esperança inabalável de uma vida eterna com Deus após a morte. A passagem bíblica de Filipenses 1:23 expressa o desejo intenso do apóstolo Paulo de partir dessa vida terrena e habitar com Cristo na vida eterna. Porque essa experiência é muito melhor do que permanecer nessa terra. Essa passagem traz consolo e esperança para aqueles que creem em uma vida após a morte. Sabemos que a morte não é o fim, mas o início de uma vida eterna, onde não haverá mais dor, sofrimento, tristeza ou morte. Para os cristãos, estar com Cristo é a realização do seu propósito de vida e a maior bênção que poderia receber. A partir dessa passagem bíblica, podemos aprender que, apesar das dificuldades que enfrentamos na vida, podemos ter esperança em um futuro glorioso com Deus. Isso nos dá força e coragem para perseverar e permanecer fiéis em meio às provações e tribulações. A Bíblia nos encoraja a continuar a viver nesta terra como peregrinos, buscando amar a Deus e ao próximo, também trabalhando na obra do Senhor, sabendo que nossa recompensa virá do céu. Como cristãos, temos a esperança de que um dia veremos Deus face a face e desfrutaremos das riquezas eternas que Ele reservou para nós. Então, enquanto estamos neste mundo, temos o dever de seguir os ensinamentos de Jesus e viver de acordo com a sua vontade, sabendo que nossa vida terrena é apenas o começo de uma vida eterna com Deus no céu. Então aqui você encontra o apóstolo Paulo, ele mostrando um desejo de estar com Cristo. Morrer, sair desse plano e habitar com Cristo. Então tem outras passagens bíblicas que dão a entender perfeitamente. Morre o corpo físico, o espírito vai para Deus. Morre o corpo físico, automaticamente, se não está com Deus, vai estar com o diabo. E ambos esperarão a volta de Cristo para que os corpos sejam ressuscitados e, ao serem ressuscitados, habitem nesse espírito e possam desfrutar a plenitude, ou seja, algo completo que Deus tem para nós. Agora, uma pequena observação. Eu sempre costumo falar que tem alguns ensinamentos, se nós crermos diferente, não interferem nada na salvação e que não vale a pena a pessoa perder tempo discutindo ou tentando refutar. Um exemplo: digamos que você encontra um cristão e o cristão fala: não, eu não creio dessa forma. Eu creio que a pessoa morre, fica em um estado de sono, sem saber o que está acontecendo, esperando Jesus voltar. Você acha que ele vai perder a salvação porque crê desse jeito? Lógico que não. Você acha que eu vou tentar convencer uma pessoa que crê desse jeito a mudar de opinião? Lógico que não. Por quê? Porque essa forma dela crer não vai mudar em nada. Digamos que eu encontro um outro cristão e ele fala: olha, se o cristão quando morre, ele simplesmente fica no lugar reservado. Ele não sabe de nada do que acontece aqui na terra. Ele não sabe de nada do que vai acontecer futuramente. É como se ele apagasse tudo da memória dele. Você acha que eu vou perder tempo em discutir com ele? Não vou. Por quê? Porque isso também não vai interferir na regra da salvação. Nós temos que entender que interpretações, se não ferir a regra da salvação, aí sim a pessoa não tem para que perder tempo em discutir. Agora, se eu encontro uma pessoa, ela fala: não, eu creio que a pessoa volta e habita novamente em alguém, aí eu vou tentar convencer ela a mudar de ideia, porque aí já está comprometendo a regra de salvação. Não, mas eu creio que a pessoa morre e fica num lugar sendo preparado, lapidado para poder ganhar a salvação. Aí eu já vou tentar convencer ela, usar argumentos bíblicos para convencer ela, porque aí já pode comprometer a regra de salvação. Mas no meio dos cristãos, vocês irão encontrar
esses ensinamentos. Morreu, já habita direto com Deus, ou com o diabo, ou seja, ou no inferno, espera o corpo ressuscitar, o espírito entra no corpo e desfruta da plenitude. Ou você irá encontrar esse ensinamento que os mortos estão dormindo. Então não fica perdendo tempo. Ao invés de perder tempo com discussões que não levam a nada e que não interferem em nada, procura falar de Jesus para os perdidos. Do mesmo jeito é questão de doutrina, irmãos. Você acha que eu vou tentar mudar uma cabeça de uma pessoa que acredita que usar calça é pecado? Não vou. Se ela acreditar que usar calça é pecado, isso não vai interferir na salvação dela. Se ela acreditar que usar calça não é pecado, isso também não vai interferir na decisão da salvação dela. Eu vou perder tempo. Do mesmo jeito, se acreditar que cortar o cabelo é pecado e não acreditar que é pecado, que não seja pecado, não vai interferir na regra da salvação. Eu creio que cortar o cabelo é pecado. Ok, isso vai me levar para o inferno porque eu creio desse jeito? Não. Eu creio que cortar o cabelo não é pecado. Isso vai me levar para o inferno porque eu creio desse jeito? Não. Ou para o céu porque eu creio desse jeito? Também não. O que vai fazer eu ir para o céu é eu aceitar Cristo como meu Salvador, é se entregar a Cristo verdadeiramente, é se converter verdadeiramente, ser uma pessoa que verdadeiramente Deus mostra ser Deus na vida dela através das suas condutas de vida, pessoas retas, corretas, pessoas que você vê que têm frutos, os frutos são notórios. É isso daí que vai levar a pessoa a ir para o céu. Não é acreditar se pode ou não cortar o cabelo, se pode ou não pintar as unhas, se pode ou não fazer isso ou aquilo. Isso são regras, doutrinas que a pessoa respeita e não interfere na salvação. Assim é como esse ensinamento sobre a ressurreição dos mortos. Alguns exemplos que eu citei aqui são diferentes e não interferem nada na regra da salvação. Então eu acredito assim, um exemplo, meu pai, nesse momento ele está em algum lugar, desfrutando de alguma coisa. É assim que funciona. Já quando trata-se individualmente, eu não posso falar que está no céu ou que está no inferno. Aí já é um julgamento que pertence a Deus. Do mesmo jeito, essa pessoa da sua família, que já faleceu, ela está em algum lugar, entendeu? Ela não vê o que está acontecendo aqui, mas ela sabe que veio daqui. Ela sabe que saiu aqui da terra, e ela está em algum lugar ciente, desfrutando, seja das bênçãos de Deus, não na plenitude, ou do sofrimento do inferno. E assim, quando você morrer, que vai chegar o dia que você vai morrer, vai ser a mesma coisa. Você saberá de tudo o que aconteceu aqui, você se lembrará desta pregação, e você estará em algum lugar, ou desfrutando das bênçãos de Deus, não na plenitude, ou do inferno. A sua mente não vai ficar apagada. Só que você não consegue ver o que continua acontecendo aqui. Aí sim, os mortos não têm comunicação com os vivos. Os mortos não veem o que está acontecendo no mundo dos vivos. Então fica esse ensinamento de hoje. No estudo tem o meu WhatsApp. Qualquer dúvida você pode passar para mim uma mensagem. Só lembrando, se você acredita que os mortos estão dormindo, eu não vou tentar mudar a sua opinião. Pode continuar crendo desse jeito, que você não vai perder a salvação por causa disso, tá bom? Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, Pai querido e Pai amado, alcançar todas essas pessoas. Venha trazer a transformação para cada vida. Modificar cada ser. Tu és poderoso, Pai. Recebemos o ensinamento a respeito do estado intermediário dos mortos, o que está acontecendo até que Cristo retorne e os mortos sejam ressuscitados.
Sabemos que existem divergências de opiniões e uma grande parte delas não interferem nada na regra da salvação. Algumas sim. Se a pessoa crê que morreu, acabou tudo, aí sim está comprometida a salvação. Aí a pessoa tem que tentar conscientizar essa pessoa que não é bem isso. Mas as pessoas que creem que os mortos estão dormindo, esperando ressuscitar, e não sabem entender o contexto daquela passagem, qual sentido está falando, que tipo de morte está se referindo, aí começa às vezes gerar um pouco de desconforto na forma da interpretação, mas também não altere nada na regra da salvação. Pai, abençoe esse povo, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo, bem forte, que Ele merece.